Muito boa noite, estamos chegando com o Placar Transamérica nesta quinta-feira, 29 de outubro de 2015. A partir de agora, você confere as informações do esporte dos nossos times da capital, aqui no Placar Transamérica. Muitas informações até as 20 horas e 30 minutos. E o Atlético, que ontem não conseguiu passar para a próxima fase na Sul-Americana, enquanto o Curitiba se prepara para o próximo jogo do Couto Pereira contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Paraná Clube joga contra o Macaé também no final de semana, aqui na cidade de Curitiba. E muito mais, falando também sobre Copa do Brasil e Sul-Americana, aqui no Placar Transamérica. A partir de agora você já pode ligar para cá, participar com a gente, 3240-5940, 3240-5940. Você, torcedor do Curitiba, torcedor do Atlético, deve estar muito bravo com a não classificação para a próxima fase da Sul-Americana, e torcedores do Paraná Clube para participar com a gente aqui. Você vai concorrer aos prêmios do Placar Transamérica. Temos aqui um violão da Aerco Music, um belíssimo violão, na verdade, né? Violão profissional. Temos também um microfone sem fio da JWL Brasil. Ligue para cá, 3240-5940, para você concorrer a esses prêmios aqui no Placar Transamérica. Ao meu lado, lateral esquerdo, lateral direito, centroavante, goleiro, o homem que faz o gol, nosso Enio Cavalli, para falar, evidentemente, dos jogos da Sul-Americana, Copa do Brasil. E acertou o palpite ontem, ele ia para a final. Santos e Palmeiras. E realmente, Santos e Palmeiras vão disputar a final da Copa do Brasil. Tudo bem? Boa noite, Enio. Tudo bem, Joel? Boa noite, Joel. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Meu destaque também vai para o Clube Atlético Paranaense, né? Que botou todas as fichas na Sul-Americana e no final não conseguiu chegar nem à disputa do título, né? Ficou muito chato para o Atlético, para a torcida do Atlético, porque, como eu já falei, botou as fichas e de repente não deu. Ainda tem que ter mais uma vitória no Campeonato Brasileiro para não correr o risco de ser rebaixado, né, Joel? Porque a situação da Baixada está complicada, viu? Ficou difícil a situação do Atlético na competição, o Campeonato Brasileiro. Na verdade, faz um bom trabalho, quer dizer, um razoável trabalho no Brasileiro. Na Copa Sul-Americana ontem foi derrotado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a situação do Atlético, perdeu gols demais, houve lances inclusive violentos na partida, mas daqui a pouquinho nós vamos falar do Atlético aqui no Placar Transamérica. 3240-5940. Mas vamos abrir espaço então para o repórter Eduardo Destre, está chegando para falar do Atlético e essa derrota de ontem. Um abraço, boa noite, Destre. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco nesta quinta-feira aqui no Placar Transamérica. Quem não teve uma boa apresentação foi o Atlético Paranaense, que teve uma noite infeliz ontem em Luque contra o Deportivo Luquenho, jogando lá no Paraguai. A equipe do Esportivo Luquenho venceu pelo placar de 2-0. O Atlético, que não havia tomado gols na competição, conheceu a sua primeira derrota, tomou 2 gols e deu adeus a esta competição internacional. Aliás, o técnico Cristóvão Borges, que já vai ser o nosso convidado aqui no Placar Transamérica, admitiu: a equipe fez uma péssima partida e não merecia o resultado de ontem contra o Esportivo Luquenho. Se tivesse atuado um pouquinho melhor, conseguiria pelo menos fazer um gol e, consequentemente, hoje estaria classificada dentro da Copa Sul-Americana. O Atlético jogou e perdeu com o futebol de Everton, Eduardo, depois Cléo, Vilches, Cadu e Roberto. Aliás, a dupla de zaga do Atlético, pelo menos no primeiro gol, um golaço, mas os 2 zagueiros conseguiram falhar no lance. Roberto, Otávio, Hernani e depois De La Torre. Bruno Pereirinha, que saiu lesionado ainda na primeira etapa, dando lugar a Daniel Hernandes. Marcos Guilherme e Nicão, que foi expulso, depois Walter. O primeiro gol, logo aos 4 minutos da partida, acabou quebrando aquilo que o Atlético tinha, pelo menos em mente, como plano tático dentro do jogo para suportar os 15 minutos iniciais de pressão da equipe do Luquenho. Uma falha individual do sistema defensivo através do Cadu. E depois, na sequência, o Christian Vilches indo de uma forma errônea para a disputa da jogada, proporcionando aí a condição de arremate. Com o 2-0, o Atlético consequentemente eliminado da competição e agora passa a focar no Campeonato Brasileiro, até porque domingo terá um desafio importante contra a Chapecoense, jogando na Arena Condá. Vou e volto, e no meu retorno trago comigo Cristóvão Borges para analisar este insucesso, derrota contra o Esportivo Luquenho, e falar a respeito da sequência do projeto atleticano em terminar de uma forma honrosa o Campeonato Brasileiro, temporada 2015. Assim sendo, nós voltamos aos estúdios do Placar
Transamérica. Tá legal, tá aí o Eduardo Destre com as informações do Atlético aqui no Placar Transamérica. Essa derrota para o Deportivo Luquenho, Enio Cavalli, ninguém esperava. Um jogo difícil, evidentemente, nós esperávamos um jogo bastante difícil, complicado. Agora, o Atlético abaixo da média, pelo menos, tudo bem, tomou o gol aos 4 minutos do primeiro tempo, mas não teve reação, na verdade, e o gol que tomou, uma piada dos dois zagueiros do Atlético ontem, sinceramente, parece ter que perder a cabeça, né? O próprio Everton, que não é de fazer isso, tem uma cotovelada no jogador do Deportivo Luquenho, complicada, né? Ontem a situação do Atlético. Complicada, né, João? A gente sabia que a situação do Atlético lá, o time de lá ia pressionar um monte, isso eles sabiam, então não era um time desavisado, né? Agora, a dupla de zaga, tanto o Cadu como o Vilch, eu já venho falando há tempo, não é só na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, eles estão errando também bastante, e ontem erraram de novo. A zaga errou, o que acontece? Vai tomar o gol, não tem outra solução, né? Porque o Cadu, meu Deus do céu, o Cadu é o jogador que mais cometeu pênalti no Atlético hoje. No Campeonato Brasileiro cometeu 4. Nessa temporada. Por isso que eu bato sempre no mesmo assunto, a questão do Gustavo. Eu jamais liberaria o Gustavo Bahia, que joga muito mais que o Vilch, mas a diretoria preferiu mandar o Gustavo para o Bahia, uma opção. Agora, o ataque do Atlético também não rendeu, né? E quando o ataque não rende, também. Eu acho que o time todo, na verdade, né, do Atlético. Ficaram com medo, né? O medo, né? Jogadores que tinham assim, um potencial, que nós esperávamos um melhor futebol, não conseguiram apresentar esse melhor futebol. O Walter também não conseguiu, o Nicão perdeu na cara, depois entrou o Cléo, a mesma coisa. Enfim, eu vi um Atlético totalmente perdido. Eu não sei, pressão da torcida, até um pouco antes do jogo. O Cristóvão conversou muito com os jogadores, apesar que tem ali o time do Atlético hoje, não é aquela equipe experiente. Tem o Everton, que é muito experiente, o Walter, que é um jogador também experiente, e tem a garotada. Mas ontem o torcedor do Atlético deve ter ficado decepcionado com o rendimento, até porque não conseguiu. Se consegue fazer um gol, o Atlético estaria no par. Até perdeu o jogo. E outra coisa, os 2 gols saíram no primeiro tempo, tinha totais condições mais de 45 minutos, exatamente. Né, não precisava nem ganhar o jogo, só fazer um gol. E não teve capacidade, não fez o gol, daí vai classificar como, né? Atlético muito abaixo do lateral esquerdo do Atlético, Roberto, também mal. Agora, o lance do Nicão, sinceramente, ele errou o primeiro pontapé no jogador do Deportivo, foi expulso na sequência. O jogador profissional não pode entrar numa dessa, né? De jeito nenhum, não é porque ele joga aqui que nós vamos defender o Nicão ou qualquer outro jogador que faça a atitude que ele teve. A atitude dele, no meu modo de ver, foi de juvenil, né? Por dar um pontapé à sorte que ele não pegou o jogador, porque você pega o jogador, ia dar uma confusão, aí ia dar pancadaria, porque ele deu isso se chama pontapé. Merecia ser expulso com o correto juiz. E o detalhe, né? Aquele lance do Everton também, a cotovelada do jogador do merecia ser expulso. É que o Bandeira não viu o lance, eu acredito que não, porque senão teria te chamado o árbitro, mas é um lance para expulsão, do jogador. Pênalti, né? Exatamente, porque um lance daquele lá, desnecessário, né? O Everton, que é um dos grandes goleiros, que aliás, daqui a pouco nós vamos falar aí em relação ao Everton, algumas equipes, né, interessadas no Everton já para a temporada 2016, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Sim, porque o Everton é um grande goleiro, mas o outro teve uma atitude, não sei o que passou na cabeça dele, dar uma cotovelada no jogador do Luquenho lá, porque, como eu já falei, merecia ser expulso. Por isso que eu não defendo nenhum jogador, tem que ser expulso, independente se está no Curitiba, no Atlético, no Paraná, tem que usar a regra, né? Lógico, tem que ser profissional, né? Essa é a grande realidade. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conferir então os gols da Copa Sul-Americana, realizado ontem, rodada importante também na Sul-Americana, vamos conferir aqui no Placar Transamérica. Bom, esse é o jogo da Chapecoense, né? Chapecoense e River Plate. A Chapecoense saiu na frente com o Bruno Rangel, né, de cabeça, artilheiro, um jogador experiente. Acabou tocando um jogador ainda do River Plate, 1-0 para o time da Chapecoense, né, com estádio totalmente lotado. Aí é o time do River, né, reagindo, o levantamento, o toque de cabeça, o jogador Carlos Sanches, do time do River, empatando o jogo. Chapecoense 1, River Plate também 1. E aí não deu para o zagueiro, né? Saída do goleirão, toque de cabeça, empatando o jogo na Arena Condá. Portanto, o time do River 1, Chapecoense também 1. O goleirão também vacilou, né? Ficou no meio do caminho. No meio do caminho, né? Verdade. E a Chapecoense pressionando o tempo todo, né? Pressionando o tempo todo. Aí já é o segundo gol do time da Chapecoense, novamente ele, Bruno Rangel. 2-1 para o time da Chapecoense. E aí voltava a ter a chance, é claro, de conseguir no páreo, né? Conseguir a classificação para a próxima fase da Sul-Americana.
Acho que teve um lance que o Neto perdeu o gol. Aí o zagueiro lance, Neto. não pode perder um gol desse. O zagueiro Neto aí perdeu, ó, tá vendo? Sozinho. Ele pegou na orelha da bola, né? Se faz esse gol... Igual acho que o lance de cabeça que dá na trave. Dá na trave, exatamente. Ó. Então perdeu muitas oportunidades a equipe da Chapecoense. Parabéns a Chapecoense, né, João? Foi um time valente. Eu mesmo achava difícil a Chapecoense fazer os 2 gols de diferença e por pouco não fez. Eu falei que a Chapecoense podia até ganhar o jogo, como ganhou. Mas no finalzinho ali, esse lance de cabeça senta, a Chapecoense está classificada. Mas você no futebol não joga, né? Mas aí, inclusive, a torcida lá em Chapecó aplaudiu no final. De parabéns, né? Até porque chegou numa fase muito boa o time da Chapecoense, né? Conseguindo derrotar, na verdade, o campeão da Libertadores. E é primeiro ano que a Chapecoense chega numa Sul-Americana. Exatamente. Né? A cidade era só festa. Se a Chapecoense perdesse de 1-0 para o River Plate, a torcida deles com certeza ia aplaudir eles do mesmo jeito. Bom, aqui no Placar Transamérica vamos conferir agora então a tabela da Sul-Americana após essa rodada de ontem. Confira aqui na tela, temos aí, ó, Chapecoense 2, River Plate 1 e o Deportivo Luquenho 2, Atlético 0, né? As quartas de final, Atlético que acabou perdendo. Quartas de final hoje, daqui a pouquinho, às 22 horas, Santa Fé e Independente. Outro jogo importante da Copa Sul-Americana que você vai acompanhando aqui no Placar Transamérica. Quer dizer, o Atlético deixou escapar uma grande oportunidade, na verdade, em passar, né, para outra fase da competição. Além de deixar de passar, né, já perdeu dinheiro, né? O Atlético luta tanto por dinheiro que todos os clubes estão numa situação financeira complicada, deixou de entrar uma boa grana no caixa, né? E o Atlético, o caminho mais curto mesmo era a Sul-Americana. Mas o time do Atlético, o plantel é muito inferior, né? Não dá para falar. Tanto no Brasileiro é o mesmo time. O Atlético esse ano contratou muito mal. E aí tá pagando o preço das contratações, né? Na hora que precisa não tem jogador à altura, né? Tipo, eu não tenho nada contra o Cléo. O Cléo já deu tudo que tinha para dar do Atlético. Não vai tirar mais nada dele. O futebol dele não vai crescer mais no Atlético. Então, para mim, ele é um jogador muito fraco, o Cléo. Eu tô falando ele como pessoa, né? Como atleta. Como atleta, né? Não como pessoa, como atleta. Então, o Atlético é difícil. As opções que o Cristóvão Borges olha pro banco, vou colocar quem? O que tem ali, ele não, milagre ele não faz, né? Tudo bem, daqui a pouquinho nós vamos falar mais do Atlético Paranaense aqui no Placar Transamérica. Curitiba se prepara para o jogo contra o Figueirense. Mais uma decisão para o Verdão nessa competição, nessa temporada de 2015. E o Daniel Valdrigues está chegando para falar do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha aqui o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O técnico Ney Franco comandou hoje à tarde o penúltimo trabalho antes da partida diante do Figueirense. Amanhã pela manhã, no estádio Couto Pereira, tem o trabalho final, aonde os jogadores irão saber aí com a movimentação do técnico alviverde quem vai jogar, quem vai ficar à disposição. O técnico Ney Franco fala a respeito das ausências de Rui e também de Henrique Almeida. O artilheiro Henrique Almeida foi expulso na partida contra o São Paulo, vai cumprir a automática e Rui recebeu o terceiro cartão amarelo e Ney Franco explica se ele já definiu quem serão os seus substitutos. Já, desde o momento, desde domingo, ontem, né, a gente já começa aí a pensar na formação da equipe, né? Creio que a gente não vai ter a dificuldade para a montagem da equipe. Amanhã a gente vai fazer um trabalho específico já com essa equipe, com a possível equipe que entra jogando, né? Então, assim, já tem uma ideia básica da equipe. Nós temos aí a volta do Leandro, né? Mas a base da equipe, né, ela está aí montada já, né? É realmente só essa definição de quem substitui o Rui e de quem substitui aí a gente tem várias opções, né? No ataque nós temos as opções do Negueba, temos as opções do Rafael, temos as opções do Galhardo, temos as opções do Paraguaio, que quando entrou, né, fez um bom jogo quando iniciou no jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão e no jogo contra o Avaí também. Temos aí também no setor do meio de campo, né, a possibilidade de utilização do Juan, do Esquerdinha, o Thiago, né, que é um garoto da base que vem treinando bem também. Então nós temos as opções, né, e tomara aí primeiramente que a gente possa fazer amanhã um trabalho tático já voltado para o jogo e no sábado, né, a gente possa ter um bom desempenho, tanto na parte técnica, né, e também na parte tática. Tá aí a palavra do técnico alviverde. Time Coxa Branca realiza amanhã pela manhã o trabalho apronto no estádio Couto Pereira. Informações do Verdão aqui no Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios.
Tá legal, tá aí o Daniel com as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Coritiba com essa decisão, mais uma decisão agora contra o Figueirense, final de semana no Couto Pereira, torcida preocupada, comissão técnica, diretoria, enfim, não tem mais espaço, não tem mais, é ganhar o jogo de qualquer maneira do time do Figueirense, tem Corinthians, tem Santos, Palmeiras, situação do Coritiba aqui complicada. De repente agora tem oportunidade a meninada no Curitiba, né, Enio? É, isso que eu estava conversando com você até no intervalo. Fico preocupado quando o Ney fala assim, porque o Ney até agora que eu vejo no time do Curitiba, João, você vai concordar comigo, ele está pondo os amigos, que é o Cáceres, que é amigo dele, que só joga tudo com camarada. Ele. O Cáceres só joga com ele. Ele que pediu a contratação do Kleber, certo? É ele que pediu a contratação do Henrique Almeida, que fez a bobagem de ser expulso, que não pode ser expulso numa fase decisiva. É verdade. Agora, na minha opinião, não é a hora de colocar os meninos. Que ele está falando do Thiago, que é o menino da base. Se ele colocar os meninos da base agora, na minha opinião, é fria. Porque daí se o time. Aí quando o time cair, ele fala, eu dei chance para os meninos, certo? Só que ele vai pôr os meninos na fria e vai estourar daí na mão dos meninos. Daí os experientes, tipo Lúcio Flávio, Juan, eles vão ficar na boa. E vai sobrar para os meninos da prata da casa. Então, na minha opinião, não é a hora de colocar os meninos. Se o time tivesse em outra situação, sim. Mas a hora, eu jamais colocaria os meninos para jogar essa hora em cima deles. Agora a pressão vai ser muito grande, né? E tem mais a pressão. A pressão do torcedor em cima do time, precisa do bom resultado a equipe do Curitiba. Eu acredito sinceramente que o Curitiba vai ter muitas dificuldades em jogar com o Figueirense nesse final de semana, com reforço aí de policiamento. Chega numa situação, faltando 7 rodadas, né, para terminar o campeonato, o Curitiba numa situação dessa, deveria ter feito um trabalho diferenciado antes, para não precisar, com 7 rodadas, ficar nesse sufoco tão grande, né? O Curitiba todo ano termina ano e começa ano, ele começa no sufoco, né? É isso que eu disse no bloco anterior, falando do Atlético. As más contratações foi o resultado no final, né, Jorge? Eles contratam muito mal no início. Contrataram o Kleber, um jogador caro, que eu já falei até isso ontem, mas custo-benefício zero. O Lúcio Flávio também não rendeu nada no Curitiba, né? Juan veio, jogou muito pouco. O que tinha esperança para eles, que eu tenho muita esperança, no Henrique Almeida, mas fez aquela bobagem de ser expulso contra o São Paulo, numa hora decisiva, que o Curitiba precisa dele. É o atacante que a bola estava batendo nele, estava entrando, né? E agora fica sem também, então as contratações mal, o Curitiba está pagando pelos erros, né? Só falta eles quererem colocar o Keyos, parece que eu vi na imagem o Keyos ali treinando. Daqui a pouco o Daniel vem para falar mais do Curitiba. Só falta eles querem colocar o Keyos agora também. Que é uma situação complicada, né? Porque o Keyos, a última partida dele foi contra o Figueirense lá em Santa Catarina. Será que ele vai colocar o Keyos na volta de novo? Para fazer uma graça? É. Muito bem, aqui no Placar Transamérica, vamos falar agora da Casa do Zé. Casa do Zé, que tem o melhor rodízio de espetinhos do sul do Brasil, sem dúvida nenhuma, com carnes nobres de primeira qualidade. Casa do Zé, na Gonçalves Dias 313. Casa do Zé, você vai lá, né, tem promoção inclusive para casais, desconto especial para as mulheres. Casa do Zé, sem dúvida nenhuma, um espetáculo. E fora, né, o melhor atendimento, né? O Zé, Anice, Casa do Zé na Gonçalves Dias 313, telefone 3023-2029. Casa do Zé, a mulher vai lá, 50% de desconto, faz aquele papazinho esperto, com desconto também para casais. Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos do sul do Brasil, na Gonçalves Dias 313. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações do esporte aqui no Placar Transamérica e Pai Bola. Voltamos já já. Curitiba e você. Tudo o que acontece em Curitiba, aí na sua casa. De segunda a sexta, às 3 da tarde, aqui na TV Transamérica, canal 59. Eu te espero. A LM Telecom, empresa especializada em serviços de radiocomunicações, está pronta para atender feiras, eventos, shows, empresas, colégios e demais segmentos, na locação de rádios comunicadores profissionais, modernos e práticos. A LM Telecom dispõe também de venda e manutenção de projetos técnicos de radiocomunicação, além de desenvolver projetos de transmissão de dados e imagens de produtos com a mais alta performance disponível no mercado. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. Ligue 3024-1200. E aí, Tamandos? Beleza? Vamos fazer aquela gravação pra Transamérica? Cara, tô cheio de serviço aí, gravando a banda, fazendo a produção do Upload. Agora, pô, tá muito compromisso. Fala um abraço ao pessoal do Upload aí. Brincadeira, galera. Sejam bem-vindos ao Estúdio Universal Mix, um local projetado e climatizado, com equipamentos de alta performance, perfeito para a gravação de CDs, EPs, videoclipes, pocket shows, ensaios, jingles e propagandas. Entre no site universalmixstudio.com
ou ligue no 3272-0099. Estúdio Universal Mix. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Joãozinho Ribeiro e quero te convidar para assistir o meu programa de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite aqui na TV Transamérica. O programa do Joãozinho Ribeiro é a voz do povo, onde as pessoas reivindicam e nós, na medida do possível, cobramos as autoridades competentes. Como você vê imagens aí na tua tela, olha só, você viu antes e você viu como está agora. O programa do Joãozinho Ribeiro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Transamérica. Eu espero por você! Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023-2029. A Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. A Transamérica Light Curitiba, além de uma programação musical selecionada, apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, confiança, carinho, alegria, solidariedade, compromisso, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte da história do Pequeno Cotolengo. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. Muito bem, estamos de volta com o Placar Transamérica, as informações do esporte para você. E ontem nós tivemos Copa do Brasil, hein? Muitos não apostavam na equipe do Palmeiras, né? O Santos praticamente já tinha conseguido uma vaga para a grande final, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos conferir então os gols da Copa do Brasil aqui no Placar Transamérica, na tela. Temos aí o grande jogo envolvendo a equipe do Palmeiras e Fluminense. Palmeiras aceso no jogo, né? Primeiro gol do time do Palmeiras, Lucas Barrios, 1-0 Palmeiras. Jogada pela direita, a zaga do Fluminense ficou olhando, na verdade, e o Lucas Barrios acabou fazendo 1-0. Palmeiras jogando um bom futebol. Aí a sequência, né? Um lance que para muitos foi fora da área, duvidoso, o pênalti. A batida do Zé Roberto, o goleirão acabou defendendo e na sequência... Novamente, Lucas Barrios fazendo gol para o time do Palmeiras, mas houve mais uma falha da zaga do Fluminense, hein, Renê? Ninguém no rebote, né? Ninguém no rebote. Olha lá, 2-0 Palmeiras. Já comemorando aí, já o Fluminense tentando uma reação. Levantamento pela direita e o toque de cabeça, ele, né? sempre ele, né? Fred. O homem tem estrela. Tem estrela, né? Não adianta. Meia libra contundido, toque de cabeça entre a zaga do Palmeiras, diminuindo para o time do Fluminense. Né? Colocando aí já nas cobranças de pênaltis, Rafael Marques para o time do Palmeiras, fazendo 1-0 na cobrança dos pênaltis. Aí já foi o jogador Jean para o Fluminense, empatando. Até aí estava tudo certo, né? Está na cobrança agora do Jackson para o Palmeiras. E agora vem aí na cobrança do Gustavo, a cobrança e a defesa. Foi bem o Prats nessa. Prats, defesa do goleiro do Palmeiras. Aí foi a cobrança novamente do Palmeiras daqui a pouquinho, agora sim.
Cobrança do Palmeiras novamente com o Cristaldo. Gol do Palmeiras. Aí, na sequência, o goleiro bem. Aí a cobrança do Gum, rapaz. O Gum andou lá na arquibancada, perdeu a oportunidade para o time do Fluminense. E aí a cobrança do jogador Alione, dando a classificação para o time do Palmeiras. Classificação para o Palmeiras, 4-1 nos pênaltis. O Palmeiras está classificado, bem cobrado o pênalti, canto esquerdo do goleiro. E o Palmeiras conseguindo a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora já estamos Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. Santos bem, né? Uma fase que vive o Santos, que eu vou falar, hein? O ataque do Santos. Não só o Santos, né? Toque de primeira para o Ricardo Oliveira, fazendo o Santos 1-0. É artilheiro do Campeonato Brasileiro, um grande jogador, experiente. Está em grande fase, né? Excelente, que a gente fala, né? Excelente a fase do Ricardo Oliveira para o time do Santos. Capitão, né? Com moral. Aliás, o time do Santos no todo, né? Lucas Lima, né? Gabriel, Marcos Gabriel. Ela fez uma gracinha ainda, né, para a família, legal. A filha, se não me engano, o nome da filha dele é Pietro. Fez uma gracinha lá. Aí o Santos ainda o Santos sai com a bola. Sai do campo de defesa, ninguém na marcação de São Paulo. Coloca velocidade no jogo. Aí foi um golaço, né, João? Aí levantamento na direita, no bico da grande área. Olha que categoria do Marquinhos Gabriel. O Rogério nem foi para a bola, quer dizer, mas não tinha nem como, né? Bem colocado. Marquinhos Gabriel fazendo 2-0 para o time do Santos. E a comemoração normal, merecida do time do Santos, jogadores fazendo a grande festa. E o Santos tinha uma vantagem enorme, não quis nem saber, né, João? Dá uma olhada como conseguiu carregar a bola da lateral esquerda, ninguém na marcação, inverteu a jogada no bico da grande área pela direita. Ele olhou onde o Rogério estava posicionado, aliás, mal posicionado, o Marquinhos Gabriel adiantado, e acabou fazendo o gol. O Santos não brincou não, queria mais. Um grande entrosamento, pressionando a equipe do São Paulo. Novamente para você o gol do Marquinhos Gabriel, belíssimo gol, né? Para o outro ângulo, agora assim, percebendo o Rogério Ceni totalmente adiantado. Lógico que não vamos tirar os méritos do jogador, né? Do Marquinhos Gabriel, do time do Santos. Olha esse toque do Santos. Toca fácil, né? Toca fácil o Santos, entra como quer, marcação falha, o cruzamento. Olha o toque novamente do Ricardo Oliveira. 3-0 para o time do Santos. Aí foi pro samba, balançou, né? A torcida fazendo uma grande festa, na beleza. Ricardo Oliveira, artilheiro do time, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E levando a equipe aí, a festa da galera. Familiares do Ricardo Oliveira também. Levando o time na grande final da Copa do Brasil. Novamente para você. Olha o posicionamento dele, ó, entre os dois zagueiros. Fácil ali, de perna porque esquerda. Daí o zagueiro não marcou o jogador, estava marcando a bola, né? De perna direita. Tem que marcar o jogador. Ele pediu, né? Foi a jogada totalmente ensaiada, né? Totalmente ensaiada. Portanto, aí, e o São Paulo diminuiu com o Michel Bastos, né? Mas aí o São Paulo, já não tinha condições. Já não tinha mais condições. E você disse que ontem que Santos e Palmeiras fariam a final da Copa do Brasil. Santos e Palmeiras vão fazer a final. Eu acho que agora, na minha opinião, da Santos ainda, sabe por quê? Marcelo Oliveira na Copa do Brasil não é um treinador de muita sorte, se não me falha a memória, ele tem 3 vice-campeonatos, 2 com o Curitiba. Então tirando um sarro, já que ele pode conseguir o Tetra. O Tetra, e uma com o Cruzeiro, né? Então o Marcelo Oliveira vive um momento diferenciado. A equipe do Palmeiras no comando do Marcelo, né? Mas assim mesmo o elenco do Santos hoje é melhor em finalizações, em toque de bola. O time do Santos está mais estruturado. O Durval Júnior, quando chegou lá, arrumou certinho, que era o mesmo time que o Oswaldo Oliveira tinha na mão, né? É porque o time do Palmeiras faz um bom trabalho, né? No Campeonato Brasileiro, e agora nessa Copa do Brasil teve a oportunidade também de ganhar, né? Conquistar essa vaga para a final nos grandes clubes, né? Sim. Os grandes clubes. A disputa da Copa do Brasil nessa fase final foi muito difícil. Ele conseguiu, Marcelo, inclusive, eu acompanhei essa semana mesmo uma entrevista do presidente do Palmeiras, dizendo que independente da classificação ou não para a final da Copa do Brasil, o Marcelo permaneceria, continuaria para o Brasileiro e uma sequência, inclusive, para a temporada de 2016. Inteligente. Eu acho que o Paulo Nobre está corretíssimo, porque não é por causa de uma derrota, às vezes que você tem que trocar o treinador, porque decisão não adianta ter o melhor técnico, tem que ter sorte também, né, João? Não adianta o treinador pode ser o melhor, mas de repente a sorte está do outro lado, né? Então você tem que ter
Tem que ter as duas coisas juntas, um time bom e a sorte. E o Santos, estou vendo que o Santos está tendo, além de estar com um time mais entrosado, está tendo sorte, né? Mas essa final da Copa do Brasil, para você acha que, agora Santos e Palmeiras, você acha que o Santos tem mais bola que o Palmeiras para essa disputa da grande final ou ele está equilibrado em relação às duas equipes? As duas equipes, teoricamente, são equilibradas, até pelos treinadores, né? Que são treinadores experientes, são treinadores que conhecem bem o futebol. Mas ainda eu acho que o Santos leva uma pequena vantagem, mas muito mínima vantagem o Santos leva ainda. E o primeiro porque jogo a fase do Lucas Lima está muito boa, o do Ricardo Oliveira nem se fala, o Gabigol também, o Vanderlei lá atrás está numa grande fase, você viu as defesas que ele fez ontem, né? Muito apesar bem. Que o Prats também defendeu muito bem o Palmeiras, então acho que o Santos leva uma pequena diferença. E agora, não sei se o Santos pode jogar em casa, afinal? É o primeiro jogo em Santos, na Vila Belmiro, então, e a decisão mesmo, a segunda partida na Arena Palmeiras. Tá. Então talvez aí já mude um pouco a história, né? Porque o Palmeiras, com a torcida dele inflamada que e vai decidir em casa, já muda um pouco o histórico. Aí se o Santos não fizer, talvez, o resultado em casa, né? Aí o Palmeiras tem grande chance de levar a taça. Muito bem, a sequência do Campeonato Brasileiro, Série B, o time do Paraná Clube joga contra o Macaé no final de semana, né? Tomara que consiga um bom resultado, uma vitória no comando do Fernando Miguel. Irapitan Costa está chegando aqui no Placar Transamérica com as informações do Paraná Clube. Um abraço, boa noite, Irapitan. E o Paraná volta a campo amanhã para encarar o Macaé. Partida que ganha contornos de decisão pelo momento da equipe. Sem vencer as 5 rodadas, o Paraná viu a distância para a ZR cair para 8 pontos. Ainda é uma situação relativamente confortável, mas começa a acender o sinal de alerta. E é sobre isso que fala Éder. A partida de amanhã ganhou contornos de decisão. O sinal de alerta, né? A gente conversou sobre isso depois do jogo, na apresentação também. São 8 pontos, mas já foram 12, né? E nessa reta final a gente tem que procurar vencer os jogos, e principalmente em casa. Então amanhã um confronto direto, porque o Macaé é o primeiro time fora da zona e a gente tem que ganhar para ficar o mais distante possível dessa zona. E Éder também fala sobre outro assunto, o fato do Paraná ainda jogar muito pelo lado esquerdo. Até por característica, né? Porque tem o Rafael Carioca, né? Que tem muita facilidade para chegar na frente. E o Henrique também cai ali do lado dele, ajuda também. E com a minha abertura ali mais pelo lado direito, a gente está dando uma amenizada, né? Estamos saindo bem pro jogo também, estamos criando as oportunidades. O que falta mesmo é a gente caprichar para poder fazer os gols. Este, o meia Éder, mais uma vez mantido no time. A tendência é o Paraná com apenas uma modificação para o jogo de amanhã. Diante da ausência de Ricardinho, vetado pelo departamento médico, Anderson Ochoa deve ser improvisado na lateral direita. Valeu, Irapitan Costa, com as informações do Paraná no Placar Transamérica. O Paraná que precisa abrir o olho, conseguir um bom resultado, ou seja, uma vitória, e tem que ser amanhã contra o Macaé para poder afastar de vez aí esse fantasma, né, do rebaixamento, chegar na zona do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. E está devendo, né? O Fernando Miguel, 4 jogos, 4 empates. É um momento importante para o Paraná conseguir aí 3 pontos amanhã contra o Macaé. Você falou bem, o Fernando Miguel ainda no comando do Paraná está devendo, né? Porque eu acho então que o Fernando Miguel amanhã tem a grande chance do Paraná ganhar do Macaé e já dever rebaixar essa vaga da, como é que é a zona de rebaixamento, a zona de rebaixamento, né, se livrar já de uma vez, porque daí já evita, né, se aproximar muito dessa zona de rebaixamento. Então eu acho que o Fernando Miguel amanhã tem tudo para ganhar o jogo do Macaé. Tanto é que o Macaé está lá embaixo na classificação. O Macaé tem 38 pontos. 38 pontos, viu o detalhe? Então a chance do Fernando Miguel mostrar alguma coisa no Paraná é amanhã. O Paraná está com 40, né? Com 40 pontos da classificação. Tem a condição o Paraná de conseguir uma vitória amanhã, porque aí você não fica dependendo de chegar aí faltando 3 rodadas, 2 rodadas, né, para terminar o campeonato, e você numa situação complicada, brigando para não chegar naquela zona de rebaixamento. O que você não pode fazer quando você está perto da zona de rebaixamento é ficar assim, a próxima nós ganhamos. E se a próxima nunca chega, né, Gel? Sempre deixar para o jogo seguinte. Aí vem o jogo seguinte, não ganha, a próxima eu ganho, eu vou sair. E daí vai afunilar no campeonato e você acaba não ganhando e acaba caindo, né? Fica difícil. Fica difícil. Tem que matar amanhã já o Macaé.
Então, aqui no Placar Transamérica você pode continuar ligando, 3240-5940, 3240-5940 e participar, é claro, da promoção aqui do Placar Transamérica. Você vai concorrer a um violão, um belíssimo violão, na verdade, da Aeroco Music, grande violão para você poder desempenhar aquele trabalho na música, legal. E também nós temos aqui no Placar Transamérica um microfone sem fio profissional da JWL Brasil. JWL Brasil, microfone sem fio profissional. 3240-5940 é o número para você ligar e participar. Você, torcedor do Paraná, torcedor do Atlético, do Curitiba, para dar sua opinião. O Atlético não conseguiu a classificação, ficou mal ontem. Dê a sua opinião. Tenho certeza que você não está feliz. O mesmo acontecendo com o Curitiba, pode ligar aqui para dar a sua opinião, torcedor do Curitiba e do Paraná Clube, que joga amanhã contra a equipe do Macaé. Vamos falar agora da LM Telecom. LM Telecom, rádio de comunicação profissional para a sua empresa, o seu evento. LM Telecom, telefone 3024-1200. Vai fazer o seu evento, contrate então os trabalhos da LM Telecom. Venda, locação e manutenção. LM Telecom, telefone 3024-1200. Vamos mais intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais informações. Atlético, Curitiba e Paraná, aqui no Placar Transamérica. Olá, tudo bem? Olha, não esqueça, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui na Transamérica, nós temos um encontro marcado. É o programa Toda a Tarde. Informação, entrevistas e muita descontração. Eu espero por você. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, confiança, carinho, alegria, solidariedade, compromisso, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte da história do Pequeno Cotolengo. Pequeno Cotolengo, 50 anos inspirando vidas. A Diva Cosméticos oferece um atendimento de alta qualidade para suas clientes. Aqui você encontra grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Maquiagem, tratamento, perfumaria, produtos para cabelos, pele, unhas, higiene, cuidados pessoais e acessórios. Anexo tem os salões Diva, com serviços de alta qualidade e profissionais preparados, sempre atualizados com o que há de mais moderno no mercado em matérias de serviços de beleza. Venha para a Diva Cosméticos em 2 endereços, números 500 e 171 do Calçadão da Rua 15. Diva Cosméticos, você sempre linda. Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023-2029. A Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. A Transamérica Light Curitiba, além de uma programação musical selecionada, apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver. A LM Telecom possui um laboratório técnico para manutenção em toda a linha e marca de rádios comunicadores profissionais. Orçamento sem compromisso. A LM irá coletar seu equipamento no local. Basta nos ligar e agendar a sua coleta. Qualquer que seja a sua necessidade em rádios comunicadores profissionais, a LM Telecom está pronta para atendê-lo. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. LM Telecom, tecnologia em radiocomunicação profissional. Ligue 3024-1200.
E aí, Tamandas? Beleza? Vamos fazer aquela gravação pra Transamérica? Cara, tô cheio de serviço aí, gravando a banda, fazendo a produção do upload. Agora, pô, tá muito compromisso. Fala um abraço ao pessoal do upload aí. Brincadeira, galera. Sejam bem-vindos ao Estúdio Universal Mix, um local projetado e climatizado, com equipamentos de alta performance, perfeito para a gravação de CDs, EPs, videoclipes, pocket shows, ensaios, jingles e propagandas. Entre no site universalmixstudio.com ou ligue no 3272-0099. Estúdio Universal Mix. Curitiba e você. Tudo o que acontece em Curitiba, aí na sua casa. De segunda a sexta, às 3 da tarde, aqui na TV Transamérica, canal 59. Eu te espero. Legal, estamos de volta aqui com o Placar Transamérica. No intervalo a gente faz um debate também aqui, né, em relação aos times, né, Curitiba, Paraná, Atlético, situação inclusive dos torcedores, porque o torcedor reclama, e com razão, o torcedor do Atlético não está feliz com a desclassificação sul-americana, torcedor do Curitiba também, no brasileiro vai muito mal, e do Paraná Clube que está sem decisão ainda em relação à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar agora da Cross Connect. Isso mesmo, né, você precisa ter segurança na sua empresa, na sua chácara, conjunto residencial, na sua residência, muito importante, né? Câmera de monitoramento, né? Você pode colocar no seu sítio, que é muito importante também, na sua casa. Né? Hoje, não só Curitiba, mas no geral, né? A violência é muito grande e você tem que contratar uma empresa de credibilidade, que é a Cross Connect, tá certo? Telefone 3240-5900, 3240-5900, mas você pode também ligar para a Transamérica no 3240-5940 e participar do sorteio de um kit da Cross Connect, tá certo? É o Placar Transamérica com as informações e detalhes para você. Mais detalhes do Atlético, que agora pensa, é claro, no Campeonato Brasileiro. E tem simplesmente a Chapecoense fora de casa. Eduardo Destre está chegando para falar mais do Atlético. Vamos nessa, Destre! Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco nesta quinta-feira aqui no Placar Transamérica. Quem não teve uma boa apresentação foi o Atlético Paranaense, que teve uma noite infeliz ontem em Luque contra o Deportivo Luquenho, jogando lá no Paraguai. A equipe do Esportivo Luquenho venceu pelo placar de 2-0. O Atlético, que não havia tomado gols na competição, conheceu a sua primeira derrota, tomou 2 gols e deu adeus a esta competição internacional. Aliás, o técnico Cristóvão Borges, que já vai ser o nosso convidado aqui no Placar Transamérica, admitiu: a equipe fez uma péssima partida e não merecia o resultado de ontem contra o Esportivo Luquenho. Se tivesse atuado um pouquinho melhor, conseguiria pelo menos fazer um gol e, consequentemente, hoje estaria classificada dentro da Copa Sul-Americana. O Atlético jogou e perdeu com o futebol de Everton, Eduardo, depois Cléo, Vilches, Cadu e Roberto. Aliás, a dupla de zaga do Atlético, pelo menos no primeiro gol, um golaço, mas os 2 zagueiros conseguiram falhar no lance. Roberto, Otávio, Hernani e depois De La Torre. Bruno Pereirinha, que saiu lesionado ainda na primeira etapa, dando lugar a Daniel Hernandes. Marcos Guilherme e Nicão, que foi expulso, depois Walter. O primeiro gol, logo aos 4 minutos da partida, acabou quebrando aquilo que o Atlético tinha, pelo menos em mente, como plano tático dentro do jogo para suportar os 15 minutos iniciais de pressão da equipe do Luquenho. Uma falha individual do sistema defensivo através do Cadu. E depois, na sequência, o Christian Vilches indo de uma forma errônea para a disputa da jogada, proporcionando aí a condição de arremate. Com o 2-0, o Atlético consequentemente eliminado da competição e agora passa a focar no Campeonato Brasileiro, até porque domingo terá um desafio importante contra a Chapecoense, jogando na Arena Condá. Vou e volto, e no meu retorno trago comigo Cristóvão Borges para analisar este insucesso, derrota contra o Esportivo Luquenho, e falar a respeito da sequência do projeto atleticano em terminar de uma forma honrosa o Campeonato Brasileiro, temporada 2015. Assim sendo, nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica.
O Destre falando do Atlético Paranaense e agora pensando no Campeonato Brasileiro, essa desclassificação ainda pela Sul-Americana, né? Uns falavam, não, mas é time de pedreiro, de açougueiro, não sei o quê, agora o Atlético perdeu para um time bom. Eu sempre falei que o Luquenho, o Deportivo era um time osso duro de roer, né? Já que estamos falando em açougueiro, né? Osso duro de roer, né? Mas acontece, eu sempre considerei esse time como um time bom. E provou, né? Ganhou do Atlético. Em termos de estrutura, o Atlético é bem mais superior em termos de estrutura. Mas em time de futebol, o Atlético deixou muito a desejar ontem. Foi osso duro, né? Então tá aí. Agora pro jogo contra a Chapecoense. O Atlético joga no final de semana com a Chapecoense. Chapecoense embaladíssima pela vitória do River Plate. Torcida vai em massa. Outro jogo complicadíssimo para o Atlético. E eu não vejo, se o Atlético trouxer um empate contra a Chapecoense, o Atlético já se dá por satisfeito. Porque a vitória do Atlético lá em Chapecó eu acho muito difícil. Estou sendo muito honesto em falar isso, mas é difícil ganhar da Chapecoense em casa. Chapecoense em casa é quase invicta. Verdade, mais uma partida dificílima para o time do Atlético contra a Chapecoense no final de semana. O Curitiba joga contra o Figueirense e o Daniel Valdrigues está retornando aqui ao Placar Transamérica para falar mais do Verdão. Diz aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, vamos novamente ouvir o técnico Ney Franco, dessa vez falando a respeito dos trabalhos específicos que foram realizados no CT da Graciosa com relação ao setor ofensivo da equipe Coxa Branca. E um jogador se destacou nesses trabalhos. Estou falando do K9 e o Keirson, que há algum tempo não vinha sendo relacionado, estava num período de transição e o Ney Franco fala a respeito do Keirson. O Keirson, ele passou pela fase de transição e agora veio para o trabalho de campo, né? No finalzinho da semana passada e agora, né? Então é um jogador, né, que a qualquer momento pode ser utilizado de novo, né? Não sei se para esse jogo de final de semana ele tem a condição para isso, mas já está dentro do grupo treinando, né? E logicamente que é um jogador que nós vamos ali estar sempre do lado trocando informação para ele. Se achar o momento certo para ser utilizado, nós vamos utilizá-lo. Tá aí a palavra do treinador Alviverde. Diretoria espera contar com o apoio do torcedor pelo menos nos 90 minutos, porque a vitória tira o Coritiba da zona do rebaixamento e é fundamental nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Informações do Verdão aqui no Placar Transamérica, o comando volta aos estúdios. Tá legal, tá aí o Daniel Valdrigues falando do Coritiba, a situação do Keirson. Tinha uma bronca do Keirson com a diretoria? Bronca não, né? Na verdade, o Keirson estava cobrando uma grana que ele tinha para receber do Coritiba, 600 mil. 600 mil, né? 600 mil. Do Coritiba, e aí, poxa, vamos afastar o Keirson e tal, agora voltou a treinar. É um jogador que teve muitos problemas em relação a contusões, mas quem sabe pode ser aproveitado na sequência também, né, Eli? Eu vejo o Keirson, eu acho que o Keirson é difícil para esse jogo contra o Figueirense. Tem que ser bem honesto na hora que nós vamos falar do jogador também. Colocar o jogador numa fogueira também. Muitos meses sem jogar, vai colocar numa fogueira dessa. É outra cara sem ritmo de jogo, sem entrosamento com a equipe, que só vem treinando, né? Vai entrar numa fogueira dessa, eu acho muito difícil, a não ser que o Ney queira bagunçar com o time do Curitiba se ele colocar o Keirson, na minha opinião. Aí sim, se ele quiser perder para o Figueirense, coloca o Keirson. Aí fica nessa expectativa também, em relação a quem vai entrar no lugar do Henrique Almeida. Negueba, será que... Tem o Rafael Lucas. O Rafael Lucas, que ele deve... É bom jogador, foi artilheiro do Paranaense, começou fazendo um bom brasileiro. De repente eles encostaram o menino sem ninguém saber também. O Curitiba tem dessa... Não sei o que acontece com o Curitiba. O Evandro começou bem, também foi afastado, entendeu? É tipo assim, você é escalado, né, para jogar, dorme e levanta no banco de reserva. Pois o Rafael Lucas eu não entendi. Tinha uma sequência boa de jogos, até estava para ser negociado, aí o presidente do Curitiba falou que não venderia ele por dinheiro nenhum, lembram disso? Eu me lembro, lá por mês de maio, abril, o Curitiba recebeu uma proposta sobre ele, falou, não, é jogador que não queremos vender agora, queriam valorizar mais o jogador. Como é que querem valorizar mais o jogador sem jogar? Não entendo a diretoria do Curitiba. E o Ney Franco joga os amigos, o time do Ney Franco é time de amigos. E volta, no caso, o Leandro, né, na lateral da direita. Normal, né? É um grande reforço. Aí eu acho normal o Leandro voltar. Agora, por que isso? Por o Thiago do time das categorias de base é muito arriscado. É um jogo decisivo. Não tem que colocar jogador que não vem treinando, né, Joel? Treinando, que eu digo, o grupo, mas não vem jogando direto. E é um jogo de risco esse. Tem que pôr agora os que estavam jogando, para eles provarem em campo que eles são capazes de tirar o Curitiba da situação que eles deixaram.
Não qualquer outras pessoas. O momento, acho que é um momento também de união, né, em relação a jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida para esse jogo contra o Figueirense. Não adianta também o torcedor ir para o estádio no final de semana, começar a vaiar no início. Tem todos os direitos, é claro que paga ingresso, o time não vem fazendo boas atuações, está mal no Campeonato Brasileiro. Eu até coloco aqui, sinceramente, 80% da culpa nessa situação é da diretoria, que começou muito mal, uma bagunça danada, isso aí interferiu dentro de campo com os jogadores, comissão técnica, e o Curitiba precisa sair dessa situação para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016. Bem, o Paraná Clube joga amanhã, Iraptan Costa está retornando aqui no Placar Transamérica para falar mais do tricolor. Diz aí, Iraptan. E mesmo tendo 8 pontos de vantagem para a ZR, há uma preocupação sim com esta parte de baixo da tabela. O meia Rafael Costa analisa esta proximidade perigosa da zona do rebaixamento. Preocupa, a gente sabe que as chances são mínimas, mas existem ainda, a gente não pode fugir disso. Então a gente quer ganhar do Macaé de qualquer jeito, a gente sabe que o único resultado que nos interessa é a vitória, para justamente abrir os mais 3 pontos do Macaé, que é o primeiro ali fora, para a gente ter mais tranquilidade aí para o restante do campeonato. Este é Rafael Costa. O time do Paraná não está oficialmente escalado. O treinamento desta tarde foi fechado à imprensa, mas a equipe deve ter a seguinte formação: Marcos no gol, Anderson Uchoa improvisado na lateral da direita, Luiz Felipe, Luciano Castan e Rafael Carioca, Fernandes, Rafael Costa, Éder, Rosinei e Henrique com Carlão mais à frente. É o provável tricolor para a partida de amanhã, 9 da noite, na Vila Capanema. Tá legal, Iraptan Costa falando mais do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Os jogadores que foram emprestados, né, do Curitiba pro Paraná estão sendo utilizados no time do Paraná, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos no Paraná eles estão se dando bem, tanto o Helder como o Rosinei, né? Mas na minha opinião são jogadores fracos, mas você vê lá no Paraná deve estar agradando, né? Porque não é jogador pro Paraná também, que eu acho. O Rosinei é muito fraco, se contunde muito, vive muito do M. Helder nem se fala, o Helder é outro jogador para jogar em outro time, não no Paraná Clube. Agora, a volta do Marcos já deu uma segurança diferenciada para o time, hein? O goleiro experiente, retornou como titular no Paraná Clube, jogador que ajuda muito e merece, né? E renovou, inclusive, o contrato por mais um ano com o Paraná Clube. Em 2016, o Marcos sonha, inclusive, de retornar, que o Paraná consiga retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Corretíssimo renovar com o Marcos, né? O Marcos tem uma história longa no Paraná Clube, né? O Felipe Alves só jogava, que é outro, era amigo do treinador, do Fernando Diniz, por isso que jogava. Treinador que traz amigos para jogar e confia e deixa o cara que sempre deu a vida para o Paraná, no caso do Marcos, mais que correto o Fernando Miguel colocar ele como titular. E o Marcos vinha fazendo um bom campeonato, vem fazendo um bom campeonato pelo Paraná, mas que justo que ele termine no Paraná, encerre a carreira no Paraná e traga o Paraná de novo para a primeira divisão, que quanto mais times nós tiver na primeira divisão, é melhor para o futebol paranaense. Agora, esse elenco do Paraná Clube, Enio, você, na tua opinião, você entende o quê? 7, 8 jogadores com condições de permanecer e renovar contrato para o ano que vem? No máximo, você falou bem. No máximo os 8, o restante não pode ficar no Paraná, até por contenção de despesa. Que vieram jogadores que vieram aqui e não provaram nada, né? Então eu acho que no máximo que você aproveita aí já é uns 8. 8 jogadores? No máximo, aí olha, e tem que escolher muito bem. Eu entendo o seguinte, o Paraná, fez um trabalho razoável, está fazendo um trabalho razoável nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, como eu disse, inclusive, eu conversei com o Iraptan esses dias, em relação às categorias de base. Tem que começar a investir um pouco mais nas categorias de base do Paraná, trabalho a longo prazo, de 2 anos talvez, para que tenha um retorno legal. Isso mesmo, para ter o retorno nas categorias de base, é mais ou menos uns 3 anos que ele leva um jogador para ficar lapidado, né? Para jogar no profissional. Para jogar. E depois tem que lapidar mais na frente um pouco, né? Legal, ponto final aqui no Placar Transamérica. Um abraço e até amanhã. Um abraço, Joel, até amanhã. Legal, ponto final aqui no Placar Transamérica. As informações do esporte para você. Fique ligado, vem aí o Joãozinho Ribeiro aqui na Transamérica. Um abraço e até lá.